Bom dia, a paz do Senhor, Shalom, Shalom a todos, Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus esteja com todos nós, Deus nos honre, Deus seja honrado, Deus seja louvado, Deus seja bendito, Deus seja exaltado, glorificado. Que o Deus de paz, que excede todo entendimento, possa nos trazer sua sabedoria, sua graça nessa manhã. Um bom dia para todos vocês. Logo pela manhã eu preciso ouvir se vocês estão me ouvindo. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Então, quem está me ouvindo bem, acione aí os corações, coloque uma frase dizendo que você está me ouvindo bem. Amém? Shalom, shalom a todos que estão comigo, a todos que estão chegando. Deus abençoe a todos vocês. O meu áudio está chegando bem. Meu áudio está chegando bem para vocês. Coloque aí, está chegando bem, pastor, está chegando bem. Escreva para que eu possa ficar tranquilo concernente ao áudio. Escreva se está chegando bem, se está bom o volume, está bom a altura. Vamos lá? Vamos escrever. Está chegando bem para vocês o som? Para que eu possa entender, acione os corações. Estou te ouvindo bem, obrigado. Está chegando bem. Amém. Podemos continuar. Nosso celular, nosso aparelho deve ficar hoje na horizontal, porque assim nós transmitimos para o YouTube depois mais tarde. Então, por essa razão, você vai ser solicitado a você, carinhosamente, que nos acompanhe com o celular na posição horizontal. Coloque volume no seu celular. Hoje nós temos um estudo lindo para fazer sobre Apocalipse. Vamos falar alguma coisa sobre Jesus que vai levar você a um crescimento, certamente vai levar você a um entendimento maior, melhor de Jesus Cristo. Então mantenha aí o volume bem alto, coloque o celular, o seu aparelho, o celular em algum lugar que você possa compartilhar esse lugar. Convide pessoas para entrar com você nessa sala de aula, nessa sala de oração, nessa sala de estudos. Ligue para alguém, mande uma mensagem, aperte aí essa setinha que está do lado da transmissão ao vivo e mande para alguém um recadinho. Começou a live de estudo de domingo pela manhã. Basicamente, o nosso estudo bíblico dominical está sendo transmitido aqui pelo Instagram e depois, mais tarde, às 3 horas, nós estaremos no YouTube e você está convidado para estar com a gente. Salmo de número 5. Nós vamos ler o Salmo de número 5 e vamos orar. Depois nós vamos partir para o nosso estudo do Apocalipse, versículo por versículo. E hoje o estudo é tão rico que nós vamos ficar apenas em um versículo. Nos acompanhe, pegue papel, pegue sua Bíblia, pegue caneta, pegue alguma coisa para que você possa escrever. Pegue sua xícara de café, põe aí do teu lado e vamos estudar a palavra do Senhor. Bom dia, Natan, bom dia, Lene, bom dia, Carla. Deus abençoe a todos vocês. Já estão todos aí com Bíblia, papel, caneta? Salmo de número 5 nos diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O que eu acho lindo nessa palavra do salmista é que ele está dizendo para o Senhor que logo pela manhã ele vai aos pés do Senhor Deus. Logo pela manhã ele solicita ajuda e diz assim o verso de número 3, pela manhã me apresentarei e vigiarei. Vou orar e vou vigiar. Eu acho que essa é a palavra que deve começar o nosso encontro de hoje. Você tem que começar a cada manhã falando com Deus e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que te dê forças para que você não venha vacilar, para que você não venha cometer erros, pecados, para que você não venha ofender a santidade do nosso Deus. Pela manhã, Senhor, eu orarei e colocarei minha vida nas tuas mãos e vigiarei. Vigie hoje, meu querido. Vigie suas palavras, vigie os seus gestos, vigie as coisas que você fala para as pessoas, vigie no seu caminhar, no seu olhar, no seu gestual, vigie o seu coração, vigie a sua alma, vigie os seus ouvidos, vigie os seus olhos,
A palavra do Senhor diz: não colocarei meus olhos em nada que seja impuro. Então, busque ver aquilo que é agradável, busque ouvir aquilo que é agradável. Fuja também, vigie também nas suas palavras. Às vezes nós nos achamos no direito de ofender, no direito de magoar, no direito de ferir o outro, mas nós não temos esse direito. Então vigie também nas suas palavras. Vigie nos seus gestos, nas suas atitudes, no seu comportamento. Vigie em tudo que você for fazer. Como diz o salmista Davi: logo pela manhã eu oro ao Senhor e clamo ao Senhor, e o Senhor vai ouvir a minha voz logo pela manhã. Orarei e irei vigiar, irei vigiar. Sabe, a oração ela é importante, mas sem vigilância ela pode ser inútil. Porque se você ora e o Senhor atende, mas você não vigia, você corre um sério risco de perder a bênção, como a gente costuma dizer. Então vigie o dia de hoje. Vigie o que você vai falar, a quem você vai falar. As autoridades que estão sobre você, vigie sua língua, vigie suas palavras. Vigie para que você não venha ofender um servo do Senhor. Vigie para que aquele pequenino amado por Deus não seja agredido por você. Vigie para que Deus não encontre razões e motivos para te trazer juízo, para julgar você e colocar peso sobre sua vida. O nosso Deus é justo. Ele tem balanças justas e medidas justas. E existe uma coisa que o nosso Deus não suporta, não autoriza, não permite, é a injustiça. Então, nesse dia de hoje, faça como o salmista Davi, ore logo pela manhã e diga ao Senhor: eu irei vigiar, eu irei vigiar. Vamos orar a Deus então. Eu oro por cada um de vocês e todos oremos uns pelos outros. Todos coloquemos nossas vidas nas mãos do Senhor uns pelos outros. Senhor, meu Deus e Pai, nós entramos em Tua presença para apresentar, ó Deus, esses irmãos tão amados e queridos, que, ó Deus, me acompanham e que estão ao meu lado, verdadeiros amigos, que estão presentes, ó Deus, às vezes, ó Deus, participando de uma maneira tão efetiva da minha vida, no meu ministério. Senhor, que eu devo a eles tantas coisas que não tenho como pagar. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe nesse dia de hoje, que eles possam ser ricamente envolvidos pelo Teu Espírito, que o Santo Deus de Israel se revele a eles, que o Senhor se revele a eles a cada dia e a cada manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder, dá-nos da Tua virtude, a virtude que vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus vivo esteja manifesto em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, porção especial da Tua presença. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e graça. Guia esse dia que se chama hoje e que é um presente do Senhor para a minha vida. Que eu saiba usar esse tempo, que eu saiba aproveitar este tempo, que eu saiba usar o agora de maneira, Senhor, tão sábia, que possa produzir vida, possa produzir, ó Deus, vida em abundância, possa produzir, ó Deus, graça, virtude do céu, e que aquela vida que eu levo seja mudada a cada dia, transformada a cada dia, na vida que o Senhor espera que eu leve. Que aquela vida que eu defini como ideal para mim, seja pelo Senhor trabalhada e elaborada, para que seja segundo o Teu querer e não segundo o meu querer. Faz da minha vida uma obra de adoração ao Senhor. Esse dia está nas Tuas mãos, meu Deus. Enxuga dos olhos todas as lágrimas que são derramadas. Lágrimas por filhos, por pais, por irmãos, por amigos, por conhecidos, por pessoas, ó Deus, que nós choramos mesmo às vezes sem conhecer. Deus, nós oramos pelos doentes, pelos enfermos, pelos entristecidos, abatidos, pelas doenças emocionais, psicológicas, pelas doenças, Senhor, morais de comportamento, ó Deus, pela enfermidade, ó Deus, causada pelo pecado. Deus, nós oramos, ó Deus, por aquele que precisa do Teu milagre. Ó Deus, como é difícil depender do milagre. Então que o Senhor atue no milagre, trazendo cura e libertação ao corpo físico, mas principalmente ao corpo, Senhor, espiritual. A vida espiritual de cada um de nós tenha saúde, Pai. Que possamos viver em saúde e trazer, ó Deus, em saúde espiritual, crescimento à nossa vida. Nós não queremos ser frequentadores de igreja e nem pessoas que carregam
o título de cristãos no peito. Nós queremos ser pessoas que vivem o cristianismo, aplicam o cristianismo e creem no Senhor Deus de Israel de todo o coração. Que nós possamos te servir com qualidade e com quantidade. Que nós possamos conduzir a nossa vida até os átrios do Senhor, de maneira que te agrademos, ó Deus, que o Senhor seja louvado e bendito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia a quem chegou agora, a paz do Senhor. Bem-vindo a essa sala virtual de estudos que nós temos todo domingo pela manhã e de segunda a sexta-feira às 8 horas também e domingo à tarde às 3 horas, um encontro também nós temos aqui, só que pelo YouTube, na mesma sala, só que pelo YouTube. Bom dia para você. Amém? Se eu não citei o seu nome, então mande aí um bom dia para mim e a gente vai estar iniciando o nosso estudo de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês com toda a sorte de bênção. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Qual é o nome do seu pastor? Coloca aí o nome do honrado homem de Deus, a mulher de Deus que te abençoa. Coloca aí o nome do seu pastor que está conduzindo você, que está trazendo palavras para você. Não é fácil ser pastor, irmãos. Não é fácil, não é simples ser pastor. É uma luta todo dia pela vida de cada um dos irmãos. Então vamos lá. Deixa eu colocar o meu óculos para não perder nomes. Amém? Então vamos lá. Magno, Deus abençoe. O Edson também, Deus abençoe os pastores abençoados. Deus abençoe pastor Jutaí Nunes. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe seu pastor, pastor Luiz Carlos. Deus abençoe, um servo de Deus, fiel exemplo. É verdade, eu conheço e é verdade. O Kelson, amém. Deus abençoe. Deus abençoe Israel, obrigado. Deus abençoe o pastor Carlos e a Lenir. Deus abençoe esses pastores abençoados. Vai colocando o nome aí. Se tem mais pastor, vamos citar o nome deles enquanto os colegas estão entrando nessa sala de estudo. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 1 e nós vamos hoje no versículo de número 18. Coloca mais nome de pastor aí, deixa eu ler mais nome de pastor. Emília, amém, bom dia. Deus abençoe pastor Luiz Gustavo. Deus abençoe seu pastor com toda a sorte de bênção. Pastor Leonardo, amém. Seu esposo, amém. Deus abençoe seu esposo, pastor Leonardo, com toda a sorte de bênção, Fabiano. Se ele estiver aí, um abraço meu para ele, de todo o coração. Pastor Ananias, presbítero Adriano Cordeiro, Deus abençoe presbítero. Pastor Napoleão, Deus abençoe pastor Napoleão, toda a sorte de bênçãos. Amém? E se você estiver me acompanhando, seu nome estiver sendo citado, e você estiver me acompanhando, um abraço forte. Pastor Eli, Deus abençoe pastor Eli com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Vamos estudar então um pouquinho a Bíblia? Vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós queremos dar sequência a um encontro que a gente tem todo domingo pela manhã, às 8 horas, antes do nosso encontro na igreja, antes da nossa reunião na escola dominical. Nós temos uma devocional aqui todos os domingos às 8 horas da manhã. E hoje nós queremos ler Apocalipse, no capítulo de número 1. Vamos ler o verso 17 e 18, mas nós vamos fazer uma análise do verso 18. Apocalipse 1, versículo 17 e versículo 18. Quando eu o vi, disse João ao ver Jesus, caí aos seus pés como morto. Ele me pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Nós já temos um estudo sobre isso, já fizemos um estudo sobre o que Jesus está dizendo a João e sobre o Alfa e Ômega, o Aleph e o Tav, as letras hebraicas e gregas, respectivamente, falando sobre o início e o fim de todas as coisas. Eu gosto, particularmente, de cada uma dentro de uma visão diferenciada. Quando nós citamos a Bíblia em grego e encontramos Jesus é Alfa e Ômega, nós estamos encontrando Jesus como o princípio e o fim de toda a sabedoria humana,
de todo saber humano, o limite humano, percebe que o Senhor está em todos os tempos, está se manifesto em todos os momentos. Então, falar isso em grego, que o Senhor é Alfa e Ômega, é afirmar que Ele é o Deus que confirma a sua presença, a sua deidade, a sua divindade. Pelo saber e pelo conhecimento do homem, se confirma que Ele está acima de todos nós. Mas quando nós lemos isso em hebraico, isso ganha ainda um poder, uma força maior. O Senhor é Aleph, Tav. Aleph é a letra para Deus, e Tav, no hebraico arcaico antigo, tinha era um símbolo de uma cruz. A escrita do Tav era uma cruz. Tav, que significa também carimbo, registro, marca. Então Jesus está dizendo em hebraico, Ele é Deus, Ele também é o início de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, o início em Deus e o fim na cruz. Tudo se encerra na cruz do Senhor, tudo se encerra no sacrifício de salvação de Jesus. Há tantas outras riquezas contidas em Aleph, Tav e também em Alfa e Ômega, que nós podemos todas as vezes parar e citar aqui. Mas como nós temos um estudo já preparado sobre isso, basta você pesquisar no nosso canal no YouTube e você vai encontrar Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. E agora vem o verso 18, é o nosso estudo de hoje, e vocês daqui a pouco podem mandar perguntas, tá bom? E o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui, vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pessoal, vocês não têm ideia de quanta coisa tem aqui. Quanta informação tem aqui. Primeiro, o discurso aqui de Jesus, a narrativa desse discurso diz: eu sou o que vivo e fui morto. Então o Senhor está falando aqui do seu poder e domínio e controle sobre a morte. Ele está falando do seu poder de ressurreição. E o Senhor Jesus, ele é incomparável no sentido de, se fôssemos compará-lo a qualquer outra doutrina religiosa, Jesus ele ganha um perfil diferenciado porque ele é o único que vence a morte, que supera a morte. A palavra do nosso Deus vai dizer que Jesus venceu o último inimigo que era contra nós, a morte. Então veja, eu sou o que vivo e fui morto. Jesus está vivo e foi morto, experimentou a morte. E aqui em outro momento poderíamos discutir com mais detalhes, mas o fato é que a afirmação de Jesus é uma afirmação que nós temos que entender todos nós. A condição da morte é uma condição sine qua non para a salvação, o que em latim significa sem a qual não. Ninguém pode herdar o reino de Deus sem a morte. A morte física, ela é a condicionante obrigatória para o juízo de Deus sobre a humanidade. Onde está isso? Em Romanos. O livro de Romanos, a carta de Romanos, do apóstolo Paulo, nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também em Romanos está escrito: o salário do pecado é morte. Então, se todos pecaram e o salário do pecado é morte, a morte é uma condicionante para entrar no céu. Você não pode herdar o reino de Deus sem experimentar o juízo de Deus sobre o pecado, que é a morte física. Jesus está dizendo que ele foi morto porque ele representou na cruz do Calvário todo o pecado da humanidade. O pecado da humanidade estava como que colocado sobre ele, e ele se tornou representante de todos os homens na cruz do Calvário, razão pela qual o Pai volta o rosto e não olha para ele. Volta-se o rosto para ele e não olha para ele, que é o símbolo de tudo aquilo que ele rejeita. Então é por isso que Jesus diz na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que em aramaico significa Deus meu, por que você me abandonou? E essa pergunta de Jesus é uma pergunta clássica e profunda,
porque ela está apontando exatamente para o resultado de quem está vivendo uma vida em pecado. Então, para quem está vivendo em pecado, o resultado é o afastamento de Deus, o distanciamento de Deus. Deus não é conivente com o pecado, Deus não habita no pecado, Deus não suporta o pecado, Deus não convive com o pecado, porque Ele é um Deus santo e perfeito. Logo, o pecado é que faz separação entre nós e Deus, e aí entra Jesus de Nazaré, se tornando o sacrifício de sangue para cada um de nós. E há uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos. Nós falamos, pastor, por que sangue? Por que Jesus teve que morrer por cada um de nós? A explicação é simples, o entendimento talvez não. Mas a explicação é: uma aliança feita por Deus é uma aliança que envolve vida. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele pede a Abraão que separe alguns animais e mate esses animais, ou seja, tire a vida desses animais, porque ele queria fazer uma aliança permanente com Abraão. Abraão então abre esses animais, conforme o Senhor diz, parte esses animais e coloca uma parte à direita, outra à esquerda, e durante toda a parte do dia ele fica esperando o Senhor vir receber aquele sacrifício. Ao término do dia, no início já do começo da noite, o Senhor vem e confirma a sua aliança. A Bíblia diz que enquanto Abraão está esperando o Senhor, alguns animais, aves, que são carniceiras, vêm para tentar roubar o sacrifício, mas ele espanta essas aves. Por que a Bíblia está contando isso com tantos detalhes? Porque a Bíblia está dizendo que em uma aliança com Deus, você vigia para que ela não seja roubada, para que ela não seja furtada. Em uma aliança com Deus, animais carniceiros, que é o símbolo do inimigo, do pecado, do erro, vão tentar roubar a tua aliança. E você deve mantê-la intacta. Mas por que derramar sangue? Derramar sangue porque sangue é a vida, é o símbolo da vida. Então o Senhor faz uma aliança com Abraão e ele pede sangue de animais. Mas ele faz a parte dessa aliança oferecendo também sangue do seu filho Jesus. Por que isso? Porque o pecado merece morte. Então o sangue precisa ser derramado para essa aliança ser realizada. Em um mundo antigo, bem remoto, havia o hábito das pessoas cortarem a mão, os dedos ou a palma da mão e darem as mãos uns aos outros para ver uma espécie de laço de sangue, assinatura de sangue entre as pessoas que estavam assinando ali um contrato, um acordo. Então isso também fala de sangue. Nosso Senhor, ele faz uma aliança dando a vida. É como se ele estivesse dizendo: meu compromisso com você vai até o limite de tudo, até a morte. Eu luto para manter a minha palavra com você. Isso para Deus é aliança. Deus faz a parte dele e envia o seu Filho Jesus, que morre na cruz, e o seu sangue é derramado, a vida é entregue. A parte de Jesus, de Deus, também é cumprida. E a parte de Abraão foi cumprida nos sacrifícios que toda a sua descendência faz durante todo o tempo. E nós vivemos essa aliança em Cristo Jesus e nos lembramos desse sangue derramado em cada domingo, em cada dia de ceia que nos encontramos em nossa igreja. Então o Senhor está dizendo: eu vivo e fui morto. Ele vence a morte, ele supera a morte, ele derruba a força da morte. Mas aí ele continua dizendo: mas estou vivo para todo sempre. Agora nós temos outras questões aqui, antes de entrar na chave da morte e do inferno. Nós temos algumas questões para a gente discutir sobre Jesus Cristo. Algumas questões muito importantes. As questões que me refiro sobre Jesus Cristo, que nós temos que analisar, dizem respeito ao fato de Jesus ter duas naturezas. Bem, Jesus disse que ele está vivo. Ele está vivo. Bem, ele está vivo em que condições ele está vivo? Essa seria a nossa primeira pergunta. Em que condições ele está vivo?
Ele está vivo em toda a sua plenitude divina e ele está vivo em toda a sua plenitude humana. Se nós perguntássemos então assim, quem está no céu hoje? Jesus Cristo, Deus, ou Jesus Cristo, homem? A resposta seria Jesus, Deus, e Jesus, homem. Nenhuma das naturezas foi abandonada por Jesus. Nenhuma das naturezas foi esquecida por Jesus. Na realidade, ele não pode abandonar aquilo que é sua natureza. E na sua natureza, ao nascer de Maria, ele nasce como um homem, e nós vamos discutir isso um pouquinho, porque é parte importante do verso 18. Ele nasce e vive como homem do seu nascimento até a morte de cruz. Em todo momento foi homem, mas quando ele morre, ele ressuscita. E este corpo que ele tem, ele é transformado. Então, em Apocalipse 14, no verso 14, diz: Olhei uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Essa referência de João, apontando Jesus para características de homem, é, na realidade, um apontamento para a natureza permanente de Jesus, que ele tem como homem. Ao ressuscitar, Jesus ressuscita aquele corpo que ele viveu e experimentou estar conosco durante sua vida aqui na Terra. Aquele mesmo corpo, aquela mesma aparência, agora no estado que nós definimos como glorificado, glorioso. Embora ele não tenha as mesmas qualidades de um corpo físico, porque agora ele está em glória, e ele agora não participa mais do físico, não está limitado ao físico. Jesus entra no cenáculo sem bater na porta, sem abrir a porta. Ele aparece em um lugar e daqui a pouco aparece no caminho de Emaús e depois ele está novamente lá juntamente com Pedro. Jesus está sempre aparecendo em vários momentos, porque agora ele tem um corpo glorioso. Mas aquele mesmo Jesus, como diz no livro de Atos, aquele que foi visto subindo, ele mesmo descerá do céu. Jesus apareceu aos seus discípulos com a mesma aparência física. João 20, no versículo 15, Jesus disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, falando sobre o corpo de Jesus. João 20, 25, disseram os outros discípulos: Vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Tomé teve dúvidas. E no capítulo de número 20 de João, no verso 27, Jesus chega para Tomé e diz: Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão à minha mão e mete a tua mão no lado, do meu lado. Ele está mandando ser apalpado, porque aquele corpo glorioso, agora ele tem qualidades sobrenaturais. Mas ele é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo corpo de Jesus que apareceu aqui entre nós. Então quem está no céu hoje é Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, vai nos falar que o corpo físico, ele não pode herdar o mundo espiritual. É necessário que o corpo físico seja transformado, colocado numa condição de glória, para que a gente possa habitar no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é incorruptível, ou seja, não se deteriora, não envelhece. O tempo não existe dentro da realidade espiritual. O tempo dentro da realidade humana é cronos, é tempo, é relógio. A gente envelhece um dia após o outro, a gente envelhece um ano após o outro. O tempo passa e a gente vai ficando mais velho. Mas na coisa da realidade do tempo espiritual, a palavra grega é kairos, que significa tempo qualitativo, tempo de qualidade. Deus nos aprisionou em uma cápsula, um bom aprisionamento de amor, em uma cápsula do tempo, mas ele está fora do tempo, ele é atemporal. O Senhor então está dizendo que este corpo físico, em 1 Coríntios 15, não pode herdar as coisas espirituais, porque elas são muito mais elevadas. A ressurreição e o arrebatamento são a transformação desse corpo em uma substância espiritual, capaz de viver
e habitar na glória, na presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso. A Bíblia então diz que Jesus apareceu, ele mesmo, apareceu muitas vezes a muitos irmãos. 1 Coríntios 15, no versículo 4. Ele foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Queifas, depois aos 12, depois a 500 irmãos mais de uma vez, ao qual ainda a maior parte ainda vive. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos e derradeiramente apareceu a mim, diz o apóstolo Paulo, sobre o encontro de Jesus. Jesus então possui uma natureza humana e uma natureza espiritual. Jesus tem a natureza divina e ele tem a natureza humana. A outra pergunta que a gente poderia fazer aqui é: como que é isso, pastor? Ele é metade Deus e metade homem? Não, irmãos. Isso seria uma teologia grega. Você afirmar que o Filho de Deus é metade homem e metade Deus é chamá-lo de Hércules. Jesus não é um Deus da mitologia grega. Jesus é Deus, na sua natureza plena divina. Ele é plenamente Deus. Ele tem todos os atributos divinos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é imutável, ele é eterno. Ele possui todas as prerrogativas e todas as qualidades da natureza divina. Mas por ter nascido homem, ele também possui todas as qualidades da natureza humana, transformado seu corpo, mas todas as qualidades da natureza humana. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então no céu, Jesus aparece como 100% homem e 100% Deus. Agora vamos fazer algumas perguntas, outras perguntas. Deixe-me achar aqui o texto para a gente poder acompanhar. Vamos fazer outras perguntas sobre a vida de Jesus. Vamos entrar em outro entendimento sobre a vida de Jesus. Porque aqui a palavra do nosso Deus nos diz em Apocalipse 1:18, é o nosso estudo de hoje. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Se houver alguma pergunta, pode envia escrevendo pequenas frases para que eu consiga ler. Apocalipse 1:18, eu vivo e fui morto. Então o Senhor está vivo e aquele corpo restaurado, aquele corpo glorificado, que é o mesmo estado do corpo que nós teremos, um corpo de glorificação, um corpo de glória. Onde que nós encontramos o corpo de glória de Jesus aparecendo? Um corpo que recebe qualidades não físicas, mas sobrenaturais. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, no verso 25 até o 27. Diziam, João 20, 25, uns aos outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu. Tomé disse: se eu não vir o sinal nos cravos da sua mão, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma irei crer. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Por que a Bíblia está dizendo isso em João 20, verso 26? Estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles. Então Jesus apareceu no meio deles, estando as portas fechadas, Jesus aparece, ele está ali, e ele diz assim: chega o teu dedo aqui, toca em mim, Tomé. Veja que esse corpo é um corpo de qualidades sobrenaturais, porque ele entra no recinto sem precisar abrir a porta, ele aparece como um espírito pode aparecer, e sai daquele lugar, e agora ele vai aparecer no caminho de Emaús, e depois ele vai aparecer na Galileia, e ele tem essa natureza sobrenatural, glorificada, gloriosa no seu corpo físico. No entanto, ele diz para Tomé: toca aqui, Tomé, veja o que você as dúvidas que você está tendo, veja que eu estou aqui agora, então você pode tocar neste corpo e você vai perceber que eu sou mesmo Jesus de Nazaré. Tomé é a prova que nós precisávamos de que Jesus é o mesmo Jesus. Percebe isso? Porque quando Tomé se coloca nessa condição e ele faz a pergunta que todos nós gostaríamos, ou ele faz o desafio que todos nós precisaríamos dele, se o Senhor não aparecer de forma física,
Então eu não vou ver, não vou acreditar. Se eu não ver, eu não acredito. Ainda bem que Tomé teve essa dúvida, porque assim ele tirou a nossa dúvida. Vamos ver aqui, pastor Israel, há uma sequência das aparições de Jesus Cristo após a ressurreição. Há uma sequência apresentada em em 1 Coríntios, capítulo 15. A sequência é apresentada por Paulo, desconsiderando a aparição às mulheres, porque ele está escrevendo a um grupo religioso e naquele tempo o grupo religioso não dava, infelizmente, valor à palavra das mulheres. Mas tirando essa sequência às mulheres, que foram as primeiras a verem Jesus, a sequência de Paulo em 1ª Carta aos Coríntios, ela é precisa. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ele apareceu primeiro a um grupo, depois a outro, depois a outro, e ele vai mostrando toda a sequência de suas aparições. Há sim uma sequência das aparições de Jesus. Bem, Jesus agora tem um corpo glorioso. O que é um corpo glorioso? 1 Coríntios 15, 54. O que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na sua vitória. Então o corpo glorioso é um corpo transformado. Então diz 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Absolutamente todos seremos transformados. A mesma afirmação é feita no verso de número 52. O corpo, então, ele existe na Bíblia em 3 situações, ou em 3 condições. Vamos chamar de condição. Condição de realidade. A primeira realidade do corpo apresentado na Bíblia é o corpo físico. É o corpo matéria. É esse que a gente está vivendo nele agora, limitado, que adoece, que envelhece. Este corpo físico é o primeiro estágio ou estado apresentado na Bíblia para o corpo. O segundo estado é o estado glorioso, que é aquele que receberemos quando formos transformados para habitar com o Senhor Deus. E todos os mortos também serão transformados em seus corpos, tanto para a condenação quanto para a salvação. O estado desse corpo é um estado glorioso. É um estado glorioso. É um estado que recebeu a manifestação da glória em sua essência e natureza. Ele deixa de ser matéria e ele passa a ser uma existência imaterial, espiritual. E Jesus Cristo, referindo-se a essa realidade, ele diz: nós seremos semelhantes aos anjos. Não na aparência, mas na qualidade da existência física para uma existência gloriosa. E o terceiro estado, nós entendemos teologicamente que só Jesus teve esse estado após a ressurreição, que é o estado glorificado, porque ele recebeu glorificação, recebeu culto, recebeu adoração. Então, porque ele recebeu adoração, ele é, então, o único que tem o estado do seu corpo glorificado. Ele recebeu glória, ele recebeu poder, ele recebeu autoridade que nenhum de nós recebeu. O seu corpo foi transformado para um estado glorioso, e depois de transformado para um estado glorioso, ele então recebe também a condição de glorificado. Então agora vamos para uma outra referência. Se alguém tiver uma pergunta, nós podemos pausar e trazer respostas para cada um de vocês. Bem, Jesus nasce de uma mulher. Esse nascimento essa gestação, essa geração de Jesus é de forma milagrosa, e alguém sempre questiona: mas Jesus, como isso é possível, uma mulher engravidar sem ter filhos? Da mesma forma que é possível um homem ser feito de barro. Nós estamos falando de um Deus com poder, de um Deus que tem autoridade sobre toda a sua criação. Ele pode muito bem transformar essa criação, mexer nessa criação. O mesmo Deus que curou enfermos
e colocou no lugar cada parte curada do indivíduo, como, por exemplo, um indivíduo que tem a mão atrofiada e, de repente, o Senhor corrige a sua mão. Aquele que não anda, o Senhor corrige e ele passa a andar. Nós estamos falando de um Deus que tem um controle total sobre a matéria. Ele tem um controle total sobre o que é visível e sobre o que é invisível também. Então, como é que Jesus pôde nascer de um ato de milagre extraordinário como esse? Ele pôde nascer porque o nosso Deus não possui limites. Por isso, ele é definido como onipotente. Ele tem todo o poder em todos os tempos para tudo. Então, ele pode todas as coisas. Não há alguma coisa que o Senhor não possa fazer. Mas aqui nós agora precisamos trazer uma informação, uma afirmação muito importante para nós que somos crentes. Porque essa afirmação que eu vou fazer agora, ela é a base para que você possa crer em Jesus e seguir Jesus. Se você não aceitar o que vai ser dito aqui agora, você terá dificuldade de servir a Jesus. Qual é a verdade? Jesus Cristo foi plenamente homem, do seu nascimento até a morte de cruz. E em momento nenhum, e eu vou repetir, em momento nenhum, ele usou das prerrogativas de sua natureza divina. Do seu nascimento até a morte na cruz, Jesus foi homem todo o tempo. Ele realizou todas as suas obras como homem. Em momento nenhum ele usou seus poderes ou seus atributos divinos. Estavam nele? Estavam, mas ele não utilizou nenhum desses atributos divinos. Para a gente chegar a essa conclusão, nós temos que ler alguns textos da Bíblia. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Deixa eu ver se essa pergunta, não é uma pergunta. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante a homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte na cruz. Essa palavra é muito importante. O que representa o batismo de Jesus Cristo? Vou tentar encaixar dentro do estudo sua pergunta, tá bom? Bem, Jesus foi achado em forma de homem. Todo o tempo ele foi achado em forma de homem. E Filipenses 2, no versículo de número 8, nos diz, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Então ele foi obediente em tudo. A obra de Jesus foi feita pela obediência a Deus e por meio do Espírito Santo. Em Colossenses, também no capítulo 2, no verso 8 e 9, diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então ele está dizendo, ninguém seja vítima de ensinamentos mentirosos. E ele afirma, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus, então, está toda a plenitude da divindade. Mas nascido como homem, ele vai abrir mão de usar toda essa plenitude divina do seu nascimento até a morte de cruz. E tudo que Jesus fez, absolutamente tudo que Jesus fez, ele fez como homem, não como Deus. Como homem. Quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus perdoou pecados, quando Jesus curou enfermos, quando ele ressuscitou mortos, tudo foi feito por meio de fé e obra pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, se em todo tempo ele foi homem e não utilizou os seus atributos divinos, como que ele curou cegos? Acabei de iniciar a resposta para você. Toda a obra de Jesus foi feita como homem, para que a palavra dele tivesse sentido agora. Veja a palavra de Jesus. Eu lhes dou todo o poder
para pisar serpente e escorpiões. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura, repreenda demônios, cure enfermos. Por que que o Senhor, agora, o que isso tem de valor para nós? Ele diz, vocês podem fazer as obras que eu fiz e ainda obras maiores do que eu fiz. Por que que Jesus está dizendo uma verdade aqui? E por que que essa verdade precisa ser observada? Porque se Jesus faz a obra em algum momento como Deus, então nós não podemos replicar a obra que ele fez. Porque ele foi Deus. E essa discussão da igreja é longa, irmãos. Porque pense comigo, se em algum momento Jesus foi Deus, do seu nascimento até a morte na cruz, então ele facilitou em algum momento a vida para enfrentar as adversidades. Ele facilitou talvez o momento da cruz para suportar a cruz. E claro, é óbvio que Jesus não fez isso. Então, se Jesus não fez isso, ele suportou a cruz como homem, ele morreu, ele sentiu dor, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede, e tudo isso está demonstrado na Bíblia para que nós possamos aceitar a ideia de que podemos fazer as obras que ele fez. Porque ele fez como homem. Então, se nós replicarmos a sua conduta moral e espiritual e a sua fé, nós estaremos replicando os seus atos e fazendo obras semelhantes às obras dele. Essa palavra não teria o menor sentido se em algum momento Jesus tivesse sido Deus. Você entende isso? Se em algum momento Jesus tivesse sido Deus. Então alguém poderia dizer assim, pastor, mas espera lá. Com que autoridade Jesus fazia isso? Essa pergunta foi feita a Jesus no capítulo 21 de Mateus. Com que autoridade você faz essas coisas? Essa pergunta foi feita a Jesus. Nós sabemos com que autoridade ele fez aquelas coisas, porque a palavra do nosso Deus diz que toda a obra de Jesus foi realizada pelo Espírito Santo de Deus nele. Atos capítulo 10, no verso 38. Jesus fez toda a sua obra pelo Espírito Santo nele. Vamos ler Atos 10, 38? Concernente a Jesus de Nazaré. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Como Jesus fez todas as obras que ele fez, se ele não usou seu poder divino, ou sua natureza divina? Ele fez pelo Espírito Santo nele, Atos 10, 38, para que depois ele pudesse dizer, façam como eu, e vocês farão as mesmas obras. Vivam como eu, e vocês vão fazer as mesmas obras. Façam a mesma coisa que eu estou fazendo. Repliquem o meu comportamento, e a mesma obra que eu estou fazendo, vocês irão fazer também. Então agora faz sentido aceitar que podemos fazer as obras de Jesus. E é tão curioso que Jesus deu essa palavra, vocês podem fazer a obra que eu fiz, se vocês crerem como eu creio, demonstrarem a fé como eu demonstrei, viver como eu vivi, seguir os meus passos, vocês farão as minhas obras e ainda farão obras maiores do que estas. Os apóstolos creram nisso e eles aguardaram aquilo que Jesus disse para que eles aguardassem e não fizessem nada sem ele. Em Atos, o Senhor diz para os discípulos, aguardem até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Em outra palavra, o Senhor está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo, não façam nada, não tentem fazer nada do Evangelho sem mim. Sem o Espírito Santo você não pode nada. Não faça nada sem o Espírito Santo, aguarde. Só depois de revestido do Espírito Santo você pode sair e fazer a obra que você tem que fazer. Mas então, até o Espírito Santo, você não tem obra para fazer, porque você não tem autoridade espiritual, autoridade do céu, força para poder fazer as obras que eu fiz. Essa é a palavra de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos, que aguardaram até que eles foram revestidos de poder. E tudo que Jesus fez, eles fizeram. E ficavam maravilhados a cada ato que Jesus fazia e que eles também fizeram.
desde curar enfermos até ressuscitar mortos. Todos os milagres de Jesus foram replicados pelos seus discípulos e pelos apóstolos. Então, todo aquele que crê fará os sinais que ele fez e ainda fará maiores sinais do que o que Jesus Cristo fez. Por que podemos confiar nisso? Porque ele disse, porque ele confirmou, porque ele viveu como homem do seu nascimento até a morte. Então, vivendo como homem, ele deu provas irrefutáveis de que podemos sim fazer as obras que ele fez. Amém? João 11, 41, Jesus nos dá uma pitada dessa verdade quando ele diz assim, quando vai ressuscitar Lázaro. Ele faz uma oração para que seja ouvida pelo povo e ele diz, tiraram a pedra, João 11, 41, Jesus levantando os olhos disse, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao meu redor, assim falo, para que eles creiam que tu me enviaste. Então Jesus está dando uma prova audível, ele está dando um testemunho público de que ele está fazendo toda aquela obra pelo Espírito Santo de Deus nele, pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. E ele cresceu, segundo Lucas 2,40, cresceu em conhecimento e graça até se tornar um homem, e se tornou um homem em Lucas 2,52, cheio da graça do Senhor e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, então, está nos dizendo que Jesus Cristo foi um homem normal, natural, que abriu mão dos seus poderes divinos, dos seus atributos divinos, da sua natureza divina, não abandonou a natureza, mas abandonou o direito de usar essa natureza, e ele fez toda a obra pelo Espírito Santo. Mais uma vez, frisando para ficar bem claro, para que ele pudesse dizer, façam como eu fiz e vocês farão as mesmas obras. Então, agora entendendo que Jesus foi até a cruz como homem, a única pergunta que nos resta é, como é que ele perdoou pecados? Então, como alguém perdoa pecados pelo Espírito Santo de Deus? Será que isso é possível? Alguém perdoar pecados pelo Espírito Santo de Deus? É. Nós vamos abrir, vamos ver se eu acho aqui, no capítulo 20 de João. Vamos ver. Capítulo 20 de João, nos versos 21 em diante. João 20, 21 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Está vendo que agora ele está dizendo, assim como eu fui enviado pelo Pai, e da autoridade do Pai eu fiz essa obra pelo Espírito, eu envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora ele vai dizer, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes os pecados serão retidos. Veja que Jesus soprou sobre os apóstolos e disse a eles, eu dou autoridade a vocês para também perdoar pecados. Aí você vai entrar no outro questionamento, pastor, então eu posso perdoar pecados? Se você estiver guiado pelo Espírito Santo, você pode concluir que o Espírito Santo pode confirmar a você que a pessoa está sendo perdoada. Quando desceram um aleijado, um deficiente pelo telhado de uma casa, Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados. E ele fez isso pela obra do Espírito Santo. Então as pessoas disseram, como você pode perdoar pecados? E ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem pode tanto perdoar pecados como curar enfermos. Então levanta e anda. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, dando uma prova irrefutável de que ele tinha a autoridade do Espírito Santo para perdoar o pecado e tinha a autoridade do Espírito Santo, a autorização do Espírito Santo para fazer as duas coisas. Em outras palavras, Jesus é um profeta. E como profeta, ele está ouvindo a voz do Senhor Deus. Então o Espírito Santo pode revelar a ele, esse está perdoado, aquele está livre, aquele não está sendo sincero. Pastor,
Onde está isso na Bíblia em casos de discípulos de Jesus? Em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira mentem para Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a seguinte frase: você mentiu para o Espírito Santo. Não foi para mim. Por isso você vai morrer agora. E a declaração foi de Pedro, pelo Espírito Santo, dizendo que aquele homem não estava perdoado do seu pecado. E ali morre Ananias. E a sua mulher depois mente para Pedro novamente, e ele diz a mesma coisa. Você, o seu marido, mulher, acabou de ser arrastado daqui pela mesma mentira que você fez, pela mesma mentira que você professou. E você também vai sair daqui do mesmo jeito. E pelo Espírito de Deus, eles morreram. Pela direção do Espírito, Pedro disse que eles morreriam. Então, pelo agir do Espírito Santo, realizamos todas as obras de Deus, como Jesus Cristo realizou toda a obra na terra, como homem, pelo poder do Espírito Santo. Depois de ressurreto, ele então recebe o seu poder e glória, e usa o seu poder e glória, e usa a sua autoridade como lhe é de direito. Agora vamos terminar o verso 18. Eu disse para vocês que só o verso 18 dá muita discussão. E a gente pode voltar com perguntas que você fizer. No verso 18 ele vai dizer: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eita, agora o negócio ficou bem complicado para nós. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus está dizendo que ele tem a autoridade sobre a morte. Chave da morte, chave, numa linguagem da época, era comum entre os mestres hebreus. Então, os rabis diziam essas frases, os rabinos diziam essas frases. Um mestre judeu, um moré, dizia essa frase. A chave de tal coisa, eu tenho a chave de tal lugar. Ter a chave é ter a autoridade para controlar aquilo. Então Jesus está dizendo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Em outras palavras, eu tenho o controle da vida. Eu tenho o controle da vida. Ninguém vai antes do tempo e quem decide a ida sou eu. E eu também tenho o controle do destino da vida. Eu tenho o controle de para onde vai o indivíduo que morre. Sou eu quem vai decidir, sou eu quem vai julgar. As chaves estão na minha mão. E aqui eu vou encerrar fazendo uma explicação, porque no nosso próximo Apocalipse, versículo por versículo, nós vamos estar estudando exatamente 1 Pedro, no capítulo de número 3, quando Jesus, pela frase de Pedro, pela narrativa de Pedro, desce ao inferno e pega os espíritos em prisão. Então nós vamos ter que entender o que foi isso. Se Jesus foi evangelizar no inferno, se Jesus foi evangelizar os mortos, e isso já adianto para vocês, ele não fez. Então vamos estudar isso no nosso próximo Apocalipse, versículo por versículo, no próximo domingo, se Deus permitir. Mas eu preciso dizer para vocês qual é o entendimento de inferno, porque o entendimento de inferno passou por uma evolução de entendimento. Então Jesus está dizendo que ele tem a chave do inferno, ele tem toda a consciência do que ele está dizendo. Nesse processo evolutivo de entendimento, os hebreus primeiro entendiam que os mortos iam todos para o mesmo lugar, bons e maus, justos e injustos. Eles iam todos para um lugar só. E ali então eles eram colocados sem a presença de Deus. Com o passar do tempo, evoluiu esse pensamento. Então eles começaram a entender que havia dois lugares distintos, mas no mesmo ambiente. Um para condenados com comunhão com Deus e outros não. Mas nos dias de Jesus o entendimento já é bem mais avançado. E eles têm o entendimento de que são dois lugares opostos e separados. Um se chama paraíso, morada de Deus, morada eterna, presença de Deus, e o outro se chama inferno, condenação. A palavra paraíso significa lugar de prazer, e a palavra inferno significa lugar de tormenta. Então agora eles têm o entendimento de que esses dois lugares são distintos. Mas preste atenção. Quem controla o inferno não é o diabo. Amém? Quem controla o inferno não é o diabo. Jesus está dizendo em Apocalipse 1,18
Eu tenho a chave do inferno. O inferno está sendo controlado como um homem poderoso, um homem de autoridade controla presos em uma cadeia. O Senhor controla o inferno. A chave da morte e do inferno, ou seja, o direito sobre a vida e sobre o destino, está nas mãos do Senhor. E lá no inferno, como no paraíso, quem controla isso é o próprio Deus. É o próprio Senhor quem controla tanto o céu, o paraíso, quanto também o inferno. Nós costumamos dizer então que o inferno é uma agência do reino de Deus, porque é um lugar para condenação, que o Senhor mesmo controla e conduz. Amém? Isso é algo parte do que diz o verso 18. Poderíamos ficar aqui dias discutindo palavra por palavra do verso 18. Eu quero saber se alguém tem perguntas e desde já eu agradeço você por ter entrado nessa live comigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua igreja. Hoje, às 3 horas da tarde, se Deus nos permitir, às 3 horas da tarde, nós estaremos fazendo mais uma live aqui, porque eu tenho procurado socorrer, atender os irmãos que estão desigrejados e dar a ele uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Mas também você pode participar e deve participar. Os nossos temas são livres e espontâneos no que diz respeito à revelação do Espírito Santo. Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as obras do Espírito Santo seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela sua misericórdia e pelo teu carinho em estar comigo aqui. Deus te abençoe. Vai ficar salvo. Alguém está perguntando se vai ficar salvo? Vai sim, vai ficar salvo aqui no Instagram e a gente vai subir depois para o YouTube. Amém? Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Shalom.